eu sou o Celso Curia, sou produtor, sou editor do Guia Off de Teatro e presidente da APCA, Associação Paulista de Críticos de Arte. Olha, foi o mais... minha infância foi na Barra Funda, eu nasci na rua Solimões, na várzea da Barra Funda, na Barra Funda de Baixo. E estudei primeiro ano ali perto e a partir do segundo ano eu fui parar numa escola judaica porque minha mãe achava que era uma escola mais forte, era uma escola de esquerda e mais progressista. Então eu acabei indo para uma escola chamada Sholem Aleichem, que é onde é a Casa do Povo hoje, é naquele prédio da Casa do Povo. E lá eu estudei, lá você tinha que estudar, entre as matérias que você estudava, eu estudei Yiddish, porque o idioma que se estudava lá era Yiddish. E me formei lá no primário. Então foi uma infância muito tranquila, apesar de ter todas essas misturebas na minha vida, assim, foi tranquila porque se eu estudava numa escola judaica e tinha uma avó católica e um avô árabe que também se metia com o espiritismo, assim como meu pai, eu tinha os meus primos todos que eram muçulmanos. Então, a minha vida ficava entre a escola judaica, depois aos domingos eu ia à mesquita com os meus primos, de vez em quando ia numa igreja, com os meus pais ou com a minha avó, mas eu nunca fiz primeira comunhão. Então eu não posso dizer que eu seja um católico. Na realidade, eu comecei a trabalhar com um jornal, na realidade com divulgação no Teatro São Pedro. Eu fazia divulgação no Teatro São Pedro, aqui do lado, da gestão do Maurício Segal. Eu vinha do Balé Estágio, que eu fui administrador do Balé Estágio na década de 70, fiz aquela grande viagem do estágio pelo Brasil inteiro de ônibus, e quando eu voltei, fui trabalhar no Teatro São Pedro com o Maurício Segal. Antes de trabalhar no estágio, eu fui secretário do Guilherme Araújo, que eu acho que ninguém mais lembra bem quem é o Guilherme. O Guilherme era o empresário do Caetano, e da Gal e do Grupo Baiano. E eu fiz a produção do primeiro show da Gal em São Paulo, no Diário Arena. Então tem uma história meio maluca. Eu tinha 18 anos. Com essa minha atividade ligada ao Grupo Baiano e também ligada ao Maurício Segal, e um leve ativismo nesse período, eu comecei a ser procurado no Brasil, aqui em São Paulo, e me avisaram que eu estava na lista dos caras que poderiam ser presos e fui-me embora para a Alemanha. Meus amigos todos tinham sido presos, eu frequentava apartamentos de todos eles e começaram a me procurar nos lugares e me avisavam, tem uns caras de terno aí te procurando. Cara de terno te procurando. Na ditadura era... Em 73 eu conheci o Samuel Weiner, que também estava voltando do exílio para voltar a dirigir o jornal Última Hora, que já nesse momento era do Grupo Folhas. O Última Hora era do Samuel saiu, foi vendido para o Grupo Folhas, o título. Quando ele volta para dirigir a Última Hora dentro do Grupo Folhas. Eu conheci o Samuel me convidou para trabalhar com ele na Última Hora. E foi aí que eu comecei a desenvolver melhor o meu jornalismo e minha atividade como jornalista. Em 76, o jornal Última Hora resolveu aceitar minha proposta de publicar a primeira coluna que defendesse o movimento gay no Brasil. Então eu escrevi a tal da coluna do meio durante a ditadura militar, que foi muito complicado, porque no segundo, terceiro dia eu já estava sendo procurado pelo Ministério Público e tive um processo que durou 3 anos, de 76 a 79,
um processo por atentado à moral e aos costumes. E como eu tinha uma parte da coluna do meio que colocava pessoas em contato com pessoas, que era um tipo correio, chamava correio elegante, no processo também constava que eu promovia a união de seres anormais. Eu acho que são intolerâncias diferentes, né? Por exemplo, quando eu comecei a escrever a coluna do meio, a homossexualidade era chamada de homossexualismo, tinha sufixo de doença. Então foi uma luta para tirar isso e para fazer essa mudança. Ainda era considerado uma doença. E claro, você não podia se manifestar publicamente na rua, a gente tinha uma perseguição ferrenha, porque tinha a perseguição da ditadura, que era grupos de pessoas andando na rua, eles mandavam circular. Quando tinha um grupo de gays que frequentavam o centro da cidade, também era muito mais complicado. E tinha uma polícia voltada para coibir esse tipo de movimento. Hoje, mesmo depois dessa luta, que os meninos estão aí, as meninas estão aí se manifestando, a sua afetividade, se beijando, andando de mão dada, o governo atual promove uma nova caça às bruxas, que é tentando diminuir todos os ganhos que foram conseguidos durante muitos anos de trabalho. Por exemplo, cortando os fomentos que são ligados ao LGBT, toda a questão de gênero nas escolas. É um governo muito cruel nesse sentido. É um governo que coloca a parte da população que é preconceituosa para lutar por eles. Na ditadura a gente tinha um inimigo que era o governo. Ele falava por todos. Agora a gente tem o vizinho. Se o vizinho não gosta de manifestações homoafetivas, ele tem voz para gritar, mesmo que seja crime. Porque o principal mandatário autoriza essa violência. Ele e os seus filhos autorizam essa violência. Então, isso que é o mais grave. A gente está sofrendo esse tipo de pressão autorizada agora, né? Pessoas muito simples, muito ignorantes, ou pessoas que não são tão simples, mas muito ignorantes, que se sentem no direito de se manifestar contra qualquer tipo de atitude homoafetiva. Eu consegui dar minha contribuição em vários lugares, né? Por exemplo, ainda a gente esqueceu que eu tive o Espaço Off, que era um espaço que lançou um monte de gente que está aí hoje com grande sucesso, e a marca Off que me acompanha desde 79, que começou com um Off, que era um bar, um clube privê, onde não se pedia atestado de sexualidade, que era exatamente o discurso. Então, frequentado por gays e não gays, famílias, pessoas progressistas, pessoas modernas, pessoas sem preconceito, que depois se transformou num teatro. Eu não me canso mesmo. Fui diretor dos teatros do Estado também, do Teatro Sérgio Cardoso e toda a rede dos teatros públicos. Ator é que eu fiz muito pouco, fiz alguns comerciais, fiz muito pouca coisa. Então, eu nunca falo muito. Tenho o DRT de ator, né? Mas atuei muito pouco. Ensaiei mais do que atuei. Ou eu sou muito imbecil, ou por não perceber, mas eu acho que eu só colecionei amigos. É assim, tranquilamente. Eu nunca sofri nenhum tipo de... Nunca ouvi nada assim, fulano não gosta de você, ou coisa parecida. Eu não consigo, ou não presto atenção. Talvez eu tenha tanta coisa para fazer que eu não presto atenção no que está acontecendo, um pouco de uma certa prepotência. Mas eu acho que eu colecionei muitos amigos. Eu me sinto muito amado.
O grande problema desse governo fascista é que ele está sufocando a criação, a mais importante delas, que é a experimentação, que é o novo olhar para a arte, cortando a grana, sufocando através do poder econômico e censurando através dessas pequenas ações, por exemplo, não programando nos teatros públicos ou tentando cortar parte da programação que fale de algum assunto, ou que fale de sexualidade, ou que fale de política. A pauta LGBT desse governo, para destruir o movimento, é enorme. Dos casos de censura, ou que a gente tem considerado como censura, ou de impedimento de realização de algum evento, mais de 60% é pauta LGBT. É sexualidade, é gênero. Então, é muito grave, muito difícil sobreviver se esse governo continuar aí. Os artistas militantes são estigmatizados. E como o grande poder econômico e o grande, vamos dizer, a grande máquina de fazer cultura popular é a televisão, estou falando de artes cênicas, né? E também do cinema, o dinheiro está lá. Se você trabalha contra isso, se você se organiza de uma maneira, pode dizer, através de sindicatos ou de alguma maneira, e luta pelos seus direitos, você acaba sendo colocado de lado. Eu conheço um monte de gente que não faz mais televisão porque reivindica, porque luta pelos direitos, porque quer os direitos respeitados, quer seus direitos respeitados. E o artista, e como a arte no Brasil e a cultura sempre relegada a um segundo, terceiro, quarto, quinto plano, quando alguém consegue alguma estabilidade financeira na sua carreira, tem medo de perder. Então, não existe essa união. Por exemplo, nesse momento que a gente está vivendo, é um momento gravíssimo. Estamos vivendo um momento muito grave no Brasil. Quem está empregado ou tem algum tipo de contrato, dificilmente se aproxima de um movimento de luta por direitos, porque tem medo de perder. Com raríssimas exceções. Raríssimas exceções. As pessoas falam, não, estou muito ocupado, não vou poder. Tem sempre uma desculpa, mas é um medo de perder. Nem dá para culpá-los, porque a miséria é muito grande e há muito tempo que essa miséria é muito grande. O que está acontecendo é que a população está um pouco, como é que eu vou te dizer? Ela está anestesiada por vários motivos. Primeiro, pelo excesso de trabalho, porque a carga de trabalho no Brasil é enorme. E ela não participa disso. O teatro, você tem um grupo muito pequeno que frequenta o teatro, ou vai ver dança, ou vai ao cinema. Ainda é muito pequeno, não é um grande público. O percentual é muito pequeno. Então, as pessoas têm feito o seu trabalho. Eu tenho acompanhado, tenho trabalhos extremamente políticos e que são fundamentais e que me alimentam. E que eu acho que, participando, realimenta os grupos que estão desenvolvendo esse tipo de trabalho. Mas o retorno financeiro e o retorno de público é muito pequeno ainda. Porque, no fundo, a sensação que eu tenho é que a grande maioria, ou uma boa parte da população, não tem espaço na sua vida para a arte. Por excesso de trabalho ou por desinteresse mesmo. Porque foram muitos anos. A gente ainda não conseguiu se recuperar dos 20 anos de ditadura militar. A esquerda sempre.
O problema é que acho que a esquerda se equivocou em algumas coisas pelo caminho e não terminou a lição de casa, entendeu? Eu acho que tinha que terminar a lição de casa. Tinha que ter tomado atitudes mais duras em relação a algumas coisas. Apesar que você vê, por maior número de ganhos que a gente tenha tido nos últimos anos, você percebe que tudo é volátil. A gente já perdeu várias vezes. A gente ganhou antes de 60, que eu era menino, não sabia muito das coisas, perdemos em 64. Aí ganha um pouco depois da queda da ditadura militar, aí você perde de novo, porque as coisas são muito voláteis mesmo, né? Acho que a alternância é saudável, mas a gente não pode ter uma direita fascista como essa. A gente sabe que hoje em dia a grande empresa e os grandes poderio econômico, ele não apoia uma série de coisas porque ele tem vantagens na modificação da Previdência, ele tem vantagens em algumas coisas. Então, ele não ataca diretamente o governo, não derruba esse governo, porque ele também tem vantagens nesse mundo neoliberal. Então, é muito complicado. A tiazinha, o tiozinho, você joga para cá, joga para lá, joga para cá, joga para lá. Mas o problema são as pessoas que sabem o que estão fazendo. Essa gente ruim, essa gente má, né? Esse Papa falou uma frase que eu acho que é muito interessante. O homem precisa parar de se preocupar com os adjetivos e passar a se preocupar com o sujeito. É sábio isso. Porque é a realidade. Os caras ficam assim, não, o cara sei lá, o cara é pobre, o cara é preto, o cara é viado, o cara é não sei o quê. Sempre um adjetivo, né? E não se preocupa com o importante, com o core, com o mais importante da gente. Então, é difícil. Acho que a gente tem que se reinventar, que é uma outra proposta que eu estava ouvindo essa semana, que é reinventar a humanidade. Reinventar, vai ter que fazer um esforço monumental, se olhar no espelho e dizer, eu não vou ser fascista, eu não vou ser escroto. Todo dia você tem que fazer um exercício e olhar no espelho. Porque com as dificuldades que a gente vê por aí, você quer que o problema saia da sua frente. Para tirar o problema da sua frente, qual o menor caminho para tirar o problema da sua frente? É sair atirando, é liberar as armas, é acabar com os coitados dos craqueiros, é acabar com os pobres que ficam debaixo do minhocão. É o caminho mais fácil. Aí eles te levam a um caminho fascista. Então é uma luta diária. Eu me lembro quando, um pouco antes das eleições, eu me olhava no espelho e falava, gente, eu não posso me transformar num fascista. Eu tenho que entender o que está acontecendo. Eu não posso perder o foco. Porque como a gente já tem anos de trabalho, claro, a gente tem uma vida um pouquinho melhor do que a maioria, é fácil passar para o lado de lá. É muito mais confortável. O difícil é continuar do lado de cá, lutando para tirar essa gente de onde ela está, tirar as pessoas de onde elas estão, nessa situação de risco que elas vivem. E aí todo mundo viver melhor. Mas é mais fácil você passar para o lado de lá e não ir mais para o centro da cidade, e não frequentar nenhum lugar que não seja um shopping, não ir a teatro fora de shopping, né? É fácil. Sou bisneto de anarquista. Meu bisavô foi assassinado em frente à Estação da Luz. Meu avô italiano, Miotto, morreu espancado na frente da Estação da Luz numa manifestação anarquista. Eu acho que não tem espaço para o anarquismo. Acho que não tem espaço para o anarquismo. É muito bonito, é muito interessante, mas acho que não tem espaço. Acho que o socialismo é o caminho. É o caminho. É claro que tem que achar as doses de tudo. Eu sou um cara apaixonado pela beleza.
Sempre fui apaixonado pela beleza. Eu acho, fico na dúvida aí, mas eu só acho que eu sou Apolo.